Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês, na verdade eu vou continuar com vocês contando como foi a saga de estudo mês a mês em 2021, que foi o ano da minha aprovação, né? Meu último ano de cursinho, meu último ano de estudo para o vestibular. E antes de falar de setembro, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu em agosto. Bom, em agosto, se você assistiu o vídeo de como eu estudei em agosto de 2021, né, no ano da minha aprovação, eu contei lá que agora eu não estava mais trabalhando, né, eu tinha um período integral, o dia inteiro. Agora eu tinha entrado no doutorado, então eu tinha uns 8 créditos, ou seja, 8 horas na semana de aula dentro do doutorado e mais 12 horas de trabalho assim na semana para a bolsa de doutorado que eu consegui. Então eu tinha ali 20 horas assim que eu tinha que me dedicar às coisas da pós-graduação. O resto eu utilizava para fazer descansar e principalmente estudar. E o resto eu consegui utilizar para estudar, né, e para fazer as coisas em casa. Então, eu em agosto eu consegui fazer muito, meu plano era começar a fazer muito simulado, 4 simulados na semana, 2 dia 2, 2 dia 1, assim, na semana, corrigir. Para isso eu já estava seguindo o cronograma do cursinho, então eu fazia só questões, não via a aula mais, e muito flashcard. Foi quando eu comecei realmente a usar o flashcard, que é o que eu indico aqui desde o início desse ano, que eu tô aqui no canal. Eu sempre falo de flashcard, mas assim, eu comecei realmente a utilizar ela em agosto, que foi quando eu conheci o método e deu muito certo pra mim. Então eu consegui ali fluir em agosto, foi o primeiro mês que foi menos desesperador, que eu não estava assim incerta de tudo. Eu falei, não, eu vou, agora eu tenho tempo, eu vou conseguir, eu vou até o fim, vou estudar o máximo que eu conseguir. Beleza. Então, agosto eu consegui fluir, eu consegui fazer muitos simulados. Deixei lá no vídeo, eu coloquei os simulados que eu fiz pra vocês. Setembro eu continuei na mesma linha, tá? Eu continuei fazendo muito simulado, pelo menos os 4 ali. Claro, nem toda semana você consegue fazer os 4, porque você também tá cansado. Tem que lembrar de sempre cuidar da saúde mental, da sua saúde física, tá? Mas assim, eu consegui, no maior parte das vezes, fazer os simulados que eu tinha me proposto a fazer. Sempre com uma correção assim muito detalhada. Ah, eu fiz lá, sempre aquele esquema. Fiz o simulado, anotava no papel, interagia com o meu simulado e interagia ainda mais com a minha correção. Identificava se eu estava errando por falta de atenção, se eu estava errando porque era uma pegadinha na questão, se eu estava errando porque eu não sabia aquele conteúdo, se eu não sabia, era obrigatório ser flashcard. Além disso, eu também tinha meu dia fixo de flashcard, mas agora eu aumentei, porque eu tinha mais flashcard, eu aumentei essa revisão, né? Eu fazia umas 2 vezes na semana, mas com certeza uma pelo menos na semana eu tava fazendo. Acho que eu continuei fazendo na sexta-feira, sem problema, que era o dia que eu mais gostava, mas tá mais cansado, então vamos fazer as flashcards, que é mais tranquilo e mais gostoso de estudar. Então, eu continuei, tava no finalzinho do cronograma do cursinho Descomplica, né? Então eu sempre puxava novamente. Eu puxava no início da semana, fazer o máximo de matéria. Comecei a pular mais essas questões, essas matérias, tá? Ah, eu tinha lá uma programação de matemática, mas eu não sentia necessidade de fazer aquelas questões específicas, eu preferia fazer simulado. Então eu pulava, não fazia umas questões de história. Ah, não, história eu acho que eu errei esse tema, ou eu não lembro. Vou fazer umas questões por garantia. Então eu tava mais seletiva, pulando o máximo assim, de questões que o cronograma tradicional me proporcionava, tá? Mas assim, sempre, só fazia questões assim, uns 2 dias na semana, essas questões específicas. As questões geralmente domingo e segunda, ou segunda e terça, tá? É porque eu nunca gostei muito de simulado. Eu sei que simulado, o Enem é no domingo, mas eu não gostava muito de pôr no domingo pela logística da minha casa, tá? Mas assim, eu tava sempre fazendo esses simulados e essas questões extras, no caso, né? Essas questões assim de temas específicos que é o cursinho pedia, não vendo aula. Fazendo as questões porque eu tava querendo continuar, terminar o cronograma ali. A partir disso, eu comecei a ver uma melhora eu tava fazendo, ó, você para pensar em agosto, tem 4 semanas de agosto. Eu fiz 4 simulados por semana, intercalando em simulado inédito, que como você achava no Google, no Drive da vida, que igual tem no meu Drive no Instagram, e os Enems antigos, intercalando. Você teve 4 provas na semana, 4 semanas, 16 provas. Já comecei, assim, combinado com flashcard, já comecei a ver uma melhora, assim, nos meus acertos. Não, assim, magicamente melhora, mas algumas vezes eu conseguia mais de 150, então eu já ficava assim, nossa, eu vou conseguir mais de 150. Mas será que eu vou? A gente nunca acredita, né? Sempre fica aquela ansiedade. Aí, então eu comecei a pensar, esses acertos, eles até que dão uma variada, mas eu melhorei em todas as áreas, tava melhor ali, mais de 35 em todas, basicamente, ali, não sei, de 40 e poucos, 150 algumas vezes, tava passando.
Mas assim, eu ficava pensando, eu preciso de uma coisa que me lapide, que refine esse meu conhecimento, que esse meu método, pra me garantir que eu vou estar fazendo mais de 150 no Enem, ou fazendo mesmo 160, que eu comecei a ficar com esse objetivo de 160 questões, né? Quando você começa, cheguei ali, aquele negócio, bateu, chegou na meta, então a gente aumenta a meta, a gente muda a meta. Então, tava chegando no 150, vamos aumentar pra 160, pra melhorar o máximo possível, a gente nunca sabe o que vai acontecer na prova. Então eu falei, eu preciso de um plano pra isso, tá? E aí que entra meu plano de setembro. O que que foi? Sim, não foi uma grande coisa, uma fantástica, mas eu comecei a ficar mais assim, a me frustrar, digamos assim, de propósito. Todos os outros meses anteriores, eu tava naquela, meu Deus, não vai dar certo, desisto, não tem tempo, tava, sabe, aquele sentimento ruim que a gente tem, porque não falei, meses muito desgastantes emocionalmente, fisicamente, antes de agosto. Em agosto ele me deu essa paz de espírito, eu consegui estudar, eu consegui ficar, respirei. Então, em setembro eu pensei, por que não me desafiar? Começar a me frustrar um pouquinho mais de novo pra buscar, pra nunca sossegar, né? E o que eu fiz? Eu comecei a me inscrever em tudo que é simulado, assim, diferente que aparecia. Já tava na mentoria, então eu comecei, como embaixador, então eu comecei a fazer simulado da mentoria, que a gente sabe que quem acessa a mentoria, quem já viu, já fez algum simulado gratuito da mentoria, sabe que os simulados deles nivelam por cima, né? Eu gosto muito, então eram mais difíceis. Comecei com eles. O Mente Matemática também ofereceu simulado, assim, eu não curtia tanto fazer o simulado deles, porque eles não dão um gabarito, assim, detalhado, né? Como a resolução. Então, só o gabarito para quem não é aluno, só A, B, C, D. Mas eu falei, por que não, né? É diferente, então eu vou me desafiar nisso. Aí eu também me inscrevi no simulado deles, então na mentoria, aumentei as estratégias. Vocês vão ver aqui, eu vou colocar aqui pra vocês, assim, os simulados que eu fiz em setembro. Notem que ao contrário de agosto, tá mais laranja, né? Não tá tanto 80%. Por quê? Eu comecei a errar. Começou a cair meus acertos em setembro. Porque eu me desafiei com simulados mais difíceis. E esse que foi meu momento de me frustrar de propósito e fazer as pazes com meus erros, que é que eu sempre falo com quem vem me perguntar lá no Instagram ou com meus mentorados. Cara, errar é bom. Porque se você tá errando agora essa questão e você tá aprendendo com ela, se você tá fazendo seu flashcard, se você tá revisando com ela, você não vai errar na prova. Que é a prova que importa. Simulado é legal? É, mas não importa se você acerta 180 questões no simulado, chega na prova você acerta 120, porque não tá preparado para ele. A prova oficial que importa, é o que vai te avaliar. Então eu parei de me importar assim, de vou estar errando muito. Claro, tem alguns momentos que frustra, porque você acha assim, não, agora eu aprendi bastante, errei bastante no último, vou pro próximo e vou acertar um monte. Não acertava, né? Não é mágica, mas assim, eu não tava acertando os 80%, né? Das 45, das 90 que eu tava fazendo. Mas eu tava aprendendo com esses erros, eu tava pegando conteúdos que eu nunca nem tinha visto no cursinho, os conteúdos mais específicos na natureza, uns conteúdos mais específicos em humanas, umas táticas melhores para fugir das pegadinhas que eu sempre venho falando aqui de linguagens, de humanas. Aí isso foi, tipo assim, comecei a pensar positivo. Não, até agora eu já segui até aqui, vou aprender com esses erros, né? Então me desafiei mais, vi simulados mais complicados em setembro pra testar essa minha habilidade, claro, sempre levando muito as flashcards. Outra coisa que eu já comecei a falar com vocês desde agosto, então sempre tô trazendo aqui dicas antes do que eu fiz, pra você começar antes pra ter resultados melhores. Eu comecei a ver vídeos de técnicas de chute, a aprender a chutar, porque se você quer aumentar seus acertos, alguns acertos vão ser chutes, porque você tem que fazer 90 questões lá ali, ter um tempo assim, fazer muita conta no segundo dia, ou você tem que fazer redação com o primeiro dia, tem que ter estratégia de prova, e chute é estratégia de prova também, né, querendo ou não. Então eu comecei ali a estudar estratégia de chute, né, porque, como eu falei, estratégia de chute funciona muito bem, se você sabe quando aplicá-la e como aplicá-la. Então, comecei a estudar isso, comecei a estudar essa série de chute, combinando com esses simulados mais difíceis para tentar aumentar. Também preparar meu tempo, né? Afinar esse negócio, refinar esse tempo que ele precisava ser. Assim, pra mim, que tenho dificuldade em redação, eu queria garantir que eu deixava 2 horas para redação. 2 horas para redação, dentro das 5 horas e meia, significava que eu tinha que fazer ali no máximo 1h30 humanas e 1h30, 2 horas no máximo linguagem. Isso se eu passasse direto no gabarito, assim, assim eu tenho certeza, já vou passando sem esperar até as meia horas finais, né? Claro, afinilando pra fazer 1h30, 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 tudo.
mas, né, a gente sabe que nem sempre dá a prova, então eu tava tentando deixar ali um tempo, assim, respirável, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer simulados mais difíceis, trabalhar melhor meus flashcards, tá? Selecionar bem essas questões específicas que eu ia fazer, tipo assim, história do Brasil, o que que eu não sei? Então, vale a pena fazer questão ou não vale a pena fazer questão disso? Vale, porque eu tô errando muito disso, então beleza, vou fazer, senão, ignora. E, claro, treinar as técnicas de chute, tá? Porque técnica de chute, que nem eu falei, estratégia de prova, tempo de prova também, muito importante, tá? Isso que eu fiz em setembro, assim, um pouco diferente dos outros meses que eu tava estudando. Além disso, assim, como uma última coisa, detalhe, redação. Gente, eu nunca deixei de me preocupar com redação. Como eu disse, eu não sou uma pessoa, assim, ninja das redações. Não sou, nunca fui muito boa em redação, né? Porque não é uma coisa, assim, que eu gosto de fazer. Então, eu tinha que garantir a técnica e garantir a nota. Nos outros meses, eu vinha, assim, meio desestabilizada de redação, preocupada. Em setembro, eu garanti todas as minhas notas acima de 900. Todas as redações, eu fiz 6 redações em setembro, 6 redações com 920, tudo igual, né? Mas assim, eu fiquei feliz, porque foi a nota que refletiu em novembro, foi a nota que eu tirei mesmo fazendo um pouquinho de cagada na redação lá, por falta de atenção, que a prova estava exaustiva. Mas assim, eu tentei ali, lá cada ponto, tá? Eu queria aumentar meus aceitos, eu quero aumentar meus aceitos. Quero aumentar minha nota no TRI, sempre pensando quais que eu tô acertando. Eu quero aumentar meus aceitos, então vou fazer simulados mais difíceis. Vou melhorar esses flashcards, fazer o máximo de flashcards de erros que eu precisar fazer. Vou melhorar minhas técnicas de chute, né? Porque chute também, que nem eu falei, também é estratégia. E o tempo, tá? Essa pressão de tempo. Não tinha como deixar fora isso em setembro, porque eu tinha que melhorar em todos. Eu tenho que garantir que eu vou acertar mais de 150 questões fazendo no tempo do Enem. Ou seja, para isso eu não posso ter que chutar nenhuma questão sem ler. Chutar se eu não sei como responder, mas eu tentei. Então, esse era meu objetivo. Então, era isso, assim, esse vídeo é pra ficar mais tranquilo, mais curto pra vocês verem. Eu sei que tem andando fazendo uns vídeos mais longos aqui, mas é que eu gosto de explicar sempre. Setembro eu não fiz nada muito inovador, só realmente fiz as pazes com meus erros, fiz simulados mais difíceis, continuei naquela estratégia que eu sempre falo aqui, flashcards simulados, tá? Agora, os chutes também eu adicionei pra ficar, assim, vou estudar, vou focar nessa técnica de chute pra melhorar também linguagem, melhorar meu TRI, porque se eu vou chutar, eu não quero que pareça chute no TRI, então eu tenho que acertar as questões fáceis, né? Se eu vou chutar uma difícil, acertar ela também. Assim, essa era a meta, eu sempre falo. Você vai focar nos seus acertos? Vai. Você vai acertar bastante? Vai. Mas você vai acertar bastante valorizado pelo TRI, não adianta nada acertar bastante e ter ali uma surpresa péssima de nota ruim, desvalorizada pelo TRI, né? Porque o Enem tem essa correção diferente, então você tem que estar com sua estratégia pra isso também. Assim, eu quero deixar de mensagem não desanime, continua, tá? Nunca é perfeito, nunca você vai conseguir fazer, assim, tudo que você imaginou, ainda mais se você fizer umas metas, assim, não tão realísticas, mas aceita o que você conseguiu fazer, aceita o que você tá fazendo, valoriza todo o seu esforço de agora, porque vai valer a pena, tá? Com certeza vai valer a pena, eu digo porque eu sinto que valeu a pena pra mim, foi uma coisa que eu escolhi fazer e foi uma coisa que eu agradeço por eu ter escolhido fazer. Assim, correr atrás nem sempre é fácil, né? Qualquer dúvida de setembro ou qualquer mês também, deixa aí nos comentários, tá? Se quiserem alguma coisa específica que eu possa ter esquecido de falar, eu tentei resumir mesmo. Mas era isso, sim, no geral, foi como eu estudei em setembro. Eu espero que setembro seja um mês, assim, de muita evolução para você, para que você consiga realmente atingir aquela meta de acertos que você quer, para chegar no Enem em novembro arrasando. Então era isso de novo, até o próximo vídeo.